Olá! Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre equações lineares de segunda ordem, com coeficiente constante. Esse é o objetivo, pelo menos inicial. Vamos começar relembrando só qual é o formato geral de uma equação linear, e aí eu vou dar para vocês uns exemplos um exemplo particular de modelagem envolvendo equações desse tipo. Então, toda equação linear é uma equação que tem uma cara mais ou menos assim. Essa seria a forma geral dela. Note o que seria a característica? Você tem a variável dependente, o y. Cada um desses y aqui ele está acompanhado somente de uma função que depende de t, da variável independente, não depende da y. E as derivadas de y não se misturam. Elas não estão multiplicadas uma pelas outras. Elas são lineares nesse aspecto. Você não tem nenhum quadrado, você não tem nada. E esse termo daqui a gente chama de termo independente. Primeiro, por que estudar esse tipo de equação? Esse tipo de equação é estudado por dois motivos. Primeiro, ele aparece muito em modelagem. Existem vários modelos matemáticos que a equação que resolve o modelo, que trabalha nele, é uma equação linear. Então, esse é o motivo número um. O motivo número dois é que essas equações são simples. Então, às vezes, mesmo quando o modelo não é linear, uma coisa que pode ser feita é tentar aproximar ele de uma maneira linear, porque essas equações são fáceis de resolver e encontrar uma solução. Então, esse seria o motivo número dois. O que a gente vai estudar aqui é como resolver equações desse tipo de segunda ordem. Vamos começar com os coeficientes constantes e depois, eventualmente, complicar mais um pouquinho. Bom, eu falei para vocês que eu ia dar um exemplo aqui. Então, vamos começar com esse exemplo, que seria um circuito RLC. Você tem uma resistência, uma impedância e uma capacitância. E um circuito em série. Tá. Pelas leis de Kirchhoff, a gente sabe o quê? Que a queda de tensão nos componentes, a somatório delas é igual ao somatório da tensão da fonte. Então você tem a queda de tensão da indutância, que é proporcional à variação da corrente. Você tem a queda de tensão do capacitor, que é a carga do capacitor dividido pela capacitância. E você tem a queda de tensão do resistor, que é diretamente proporcional à resistência e à corrente do circuito. Outra relação que a gente tem é a seguinte: a variação da carga do capacitor em função do tempo, ela é nada mais, nada menos do que a corrente que passa pelo circuito. No circuito em série, a corrente que passa pelo circuito é sempre a mesma em qualquer componente. Então você tem essa relação daqui. Isso, a priori, seria um sistema de equações diferenciais. Inclusive, a gente vai ver como resolver esse tipo de coisa. Mas eu posso, usando essa relação aqui na equação de cima, transformar isso numa equação de segunda ordem. Como? Bom, se a derivada, tá, da capacitância é a corrente, quer dizer que a derivada segunda da carga do capacitor é a derivada da corrente. É igual à derivada da corrente do circuito. Então, a gente pode reescrever a equação lá de cima como sendo a tensão total do circuito, ou da fonte, é igual a L vezes a derivada segunda, mais QLT, derivada segunda da carga do capacitor, QLT, mais R vezes a derivada da carga do capacitor. A gente pode, então, resolver essa equação diferencial, que vai dar para a gente a carga do capacitor em função do tempo, se eu conhecer a fonte. E aí depois eu derivo para conseguir descobrir quem é a corrente do circuito. Então isso aqui seria um exemplo de uma modelagem matemática que é bem básica, que é um circuito RLC em série.
gente pode complicar mais, colocando eles em componentes em paralelo, tendo correntes diferentes, aí cai no sistema, mas também dá para resolver. Então, o que a gente vai começar a estudar é, primeiro, nosso objetivo é conseguir resolver equações desse tipo. E segundo, talvez, e a gente vai olhar algumas maneiras e alguma coisa de teoria de equações de segunda ordem ou de ordem superior, lineares. Então, esse seria o nosso objetivo agora. Certo? Bom, vamos olhar agora um pouquinho assim de definição e algumas coisas que a gente consegue afirmar sobre equações de lineares em geral. Vamos olhar agora alguns conceitos básicos de equações lineares. Então, olha só, no começo a gente vai se focar em equações de segunda ordem. A gente faz isso tanto porque essas aqui são equações mais comuns, mas porque elas são fáceis de entender e acompanhar, mas também porque tudo que a gente fizer aqui continua se aplicando para equações de ordem maior lineares, só que você faz algumas ligeiras alterações que eu vou comentando. Então, não realmente se perde ou ganha muita coisa saindo de segunda ordem, indo para a ordem superior. Tá. Primeira coisa, então, isso daqui seria a forma padrão para uma equação de segunda ordem, uma forma canônica. Que é essa forma que está aí. Y duas linhas mais P de x, Y linha mais Q de x, Y igual a R de x. Se o termo independente R de x é igual a zero, a gente diz que ela é uma equação homogênea. Na boa parte do estudo para esse tipo de equação envolve estudar as equações homogêneas. Isso vai ficar claro nos próximos teoremas que a gente vai ver sobre soluções. Por que isso é assim? Mas geralmente o método para resolver uma equação linear se resume a encontrar todas as possíveis soluções da equação homogênea e aí depois encontrar uma solução particular da equação não homogênea. De novo, os teoremas vão mostrar por que isso é feito dessa maneira. Tá, então, o primeiro teorema que a gente vai olhar é o princípio da superposição. O que o princípio da superposição diz para a gente? Se você tem duas equações, y1 e y2, soluções dessa equação diferencial, tá? Se elas são soluções dessa equação, então toda função que é uma combinação linear das duas também será uma solução. Vamos verificar que isso aqui é verdade. É uma coisa muito complicada. Então, substituindo y ali na equação, o que eu tenho? A, y duas linhas 1 de x, mais b, y2 de x. Essa é a derivada segunda da y, mais p de x, a, y1 linha de x, mais b, y2 linha de x, mais Q, passar um pouquinho para o lado aqui, que acabou no espaço, mais Q, que multiplica a, y linha, ou não tem linha aqui, de x, mais b, y2 de x. Muito bem. Para a gente mostrar que essa função é uma solução, eu tenho que mostrar o quê? Eu tenho que mostrar que isso daqui, na verdade, é igual a zero. Mas não é difícil de verificar que é, porque olha só. Vamos reescrever essas equações daqui. Ela pode ser escrita como o quê? Como uma soma. Isolando aqui o A, y duas linhas de x. Primeiro eu vou colocar tudo que tem um y1. P de x, y1 linha de x, mais Q, y1 de x, mais b, y duas linhas 2 de x, mais p de x, mais y2 de x, mais q de x, y2 de x. Ou seja, só reescrevi. Mas, por hipótese, a y1 e a y2 são raízes. Então, esse pedaço daqui é zero, esse pedaço daqui é zero também. Então, o somatório
Quando você multiplica A por 0, 0. Quando você multiplica B por 0, 0. 0 mais 0 dá 0. Então, de fato, ela é uma solução da equação diferencial original. Uma coisa que a gente mostrou com esse resultado, eu espero que vocês ainda lembrem, porque isso aí vai ser importante depois, é que isso mostra que o conjunto de solução de uma equação diferencial desse tipo, com a estrelinha aqui, o conjunto de solução de equações desse tipo, ela é, na verdade, um espaço vetorial. O conjunto solução de equações lineares homogêneas é seria um subespaço vetorial do espaço das funções. Essa observação tem uma razão. Por quê? Bom, olha só. A gente mostrou que toda combinação linear de soluções ainda é uma solução. Portanto, o conjunto de soluções de uma equação em particular, homogênea, é sempre um subespaço vetorial. Mas mais do que isso, se a equação diferencial tem ordem n, esse espaço tem dimensão n. Ou seja, se você encontrar todas as possíveis soluções de uma equação diferencial homogênea, basta você encontrar duas soluções que são linearmente independentes. Demonstrar isso é um pouquinho mais difícil, por isso que eu só fiz a parte da equação aqui. Mas isso aí também poderia ser um tema de seminário. Ou depois eu faço uma aula separada sobre isso também. Porque, de novo, não é uma coisa super simples de mostrar. Mas é interessante. Bom, vamos continuar então agora. De forma resumida, essa discussão que a gente acabou de fazer pode ser expressa na forma desse seguinte teorema. Se y1 e y2 são soluções de y2' x mais p de x, y' mais qx, yx igual a zero, uma equação geral, e y1 e y2 são linearmente independentes, eu vou falar mais sobre isso em sequência, então a solução geral da equação, ou seja, todas as possíveis soluções da equação, são expressas por essa relação aqui. Tá? De novo, a demonstração desse daqui talvez fuja um pouquinho do nosso escopo. Eu vou talvez dar uma ideia dela num vídeo posterior. Mas, por enquanto, vamos discutir um pouco essa questão. Como eu disse, você pode generalizar isso para equações do tipo yn, quando você tem uma equação de ordem enésima, esse teorema daqui ele vai simplesmente mudar para C1yx mais C2y2x mais C3y3 de x e assim por diante. Então, quando você aumenta a ordem da equação, o que acontece só é que você aumenta a dimensão do espaço-solução e a solução geral vai ter mais termos. Em geral, quando você trabalha com uma equação de segunda ordem, o que acontece é, para você encontrar soluções particulares, o PVI, lembra que para a equação de primeira ordem, quantas condições iniciais você tinha? Se chama condição sobre a função. Agora, é necessário você ter uma condição inicial sobre a função e sobre a derivada da função. Justamente porque o sistema agora vai ter duas variáveis livres quando você tenta resolver. Então, e conforme vai aumentando o número de ordem, você vai tendo que aumentar ainda mais a equação. Um exemplo concreto aqui dessa história da solução geral. Vamos pegar a equação diferencial y duas linhas menos y mais y, igual a zero. A função y1 igual a seno de x
e y2 igual a cosseno de x, elas são soluções dessa equação daqui. Porque você deriva uma vez seno, você tem cosseno. Deriva outra vez cosseno, você tem menos seno. Menos seno mais seno, zero. Deriva uma vez cosseno, menos seno. Deriva outra vez menos seno, você tem cosseno, menos cosseno. Soma um com o outro, deu zero. Então, essas duas são soluções. Para a gente verificar se isso aqui é uma solução fundamental, uma solução geral, o que eu tenho que fazer, então? Eu preciso verificar que elas são LIs ou não. Então, como é que você verifica que dois vetores, lá em álgebra linear, são LIs? Você tem que mostrar que o sistema 2 igual a zero tem solução se somente se λ1 igual a λ2 igual a zero. Ou seja, a única solução possível que vai tornar essa soma daqui igual a zero é quando os coeficientes são iguais a zero. No nosso caso aqui, como é que isso ficaria? λ1 seno de x mais λ2 cosseno de x igual a zero. Bom, para isso aqui acontecer, o que tem que acontecer? Mas aqui um detalhe importante. Quando você fala de funções, isso tem que valer para todo x pertencente ao domínio da função, no caso os reais. Então, isso aqui na verdade teria que ser uma relação verdadeira para todas as funções. Cosseno de x sobre seno de x. O sinal de menos. Isso teria que ser igual a zero para todo x pertencente aos reais. Só que isso é impossível, por quê? Lambda1 e lambda2 são... Isso aqui só seria possível, tá? Esse quociente tem que ser... Os dois têm que ser iguais a zero, porque suponha que eles não fossem zero, tá? Suponha que lambda2 fosse diferente de zero. Eu poderia, então, reescrever essa equação desse jeito. Só que esse lado daqui é menos tangente de x. E menos tangente de x tem pontos que ela é diferente de zero. Não, desculpa, menos cotangente, né? É menos cotangente. Ela tem pontos que é diferente de zero. Então, se o lambda2 fosse diferente de zero, eu poderia escrever isso. Mas isso chega a um absurdo, porque isso aqui não é zero para todo x pertencente aos reais. E do mesmo modo, se o lambda1 fosse diferente de zero, opa, se o lambda1 fosse diferente de zero, eu podia escrever isso assim. É igual a menos seno sobre cosseno. Mas isso aqui é tangente. E tangente de x é diferente de zero para alguns valores. Então, a única conclusão que a gente chega é que essa expressão daqui só vai ter uma solução, só vai ser igual a zero quando o lambda1 e o lambda2 forem diferentes de zero. Forem iguais a zero. Porque se um deles fosse diferente, você ia ter que a função cotangente ou a função tangente teria que ser identicamente nulo. Bom, vocês devem ter reparado, esse foi um teste meio embolado. Então a gente vai precisar fazer uma modificação, encontrar uma maneira mais simples de determinar quando que funções são linearmente independentes ou não, para conseguir identificar a solução geral. Esse vai ser o tema do próximo resultado, que a gente vai falar agora. Antes de falar da independência linear, vamos falar um pouquinho sobre esse resultado, que ele tem a ver com a existência e unicidade de soluções de equações lineares. Duas coisas. A demonstração desse resultado vai ser omitida aqui porque ela depende de umas coisas que são mais avançadas na matemática. Então não tem como apresentar esse resultado. Talvez dar uma ideia, fazer isso como um tema de seminário, mas de qualquer maneira não é um resultado que é muito elementar. Mas outro comentário, esse resultado também é verdade. Eu meio que comentei já de passagem, eu fiz algumas alusões a isso, mas esse resultado é verdade também para equações lineares de ordem superior. Você simplesmente vai precisar de mais condições iniciais, não só mais duas condições iniciais, mas N condições, tantas condições iniciais quanto for a ordem da equação. Então, um PVI, que as funções são contínuas dentro de um intervalo que contém o ponto inicial, ele vai ter solução única, desde que satisfaça esse critério.
Então, de novo, isso aí é um teorema que teria duas partes, existência e unicidade, e nenhuma das duas é muito simples de fazer. Então ele vai ser omitido, mas ele vai ser útil nessa próxima discussão. Tá? Então, vamos lá. Como a gente determina a independência linear de equações diferenciais? Então, a gente precisa de um teste. Como a gente viu ali no caso da tangente, não do seno e cosseno, não é tão simples assim determinar sempre quando que uma equação diferencial tem solução, ou melhor, quando que duas soluções são linearmente independentes. A gente precisa de uma espécie de critério. E esse teorema daqui vem como esse critério. Então ele diz o seguinte: se você tem duas soluções para uma equação diferencial, uma y1 e uma y2, e P e Q são contidas no intervalo contendo I, ou seja, eles estão satisfazendo a mesma condição do teorema anterior, então essas soluções são linearmente dependentes se somente se o que a gente chama de Wronskiano da equação é igual a zero em algum ponto. O que é o Wronskiano? Ele é um determinante que é calculando em um determinado ponto x0, pegando a primeira solução, derivada da primeira solução no ponto x0, e se a equação for de ordem 3 ou ordem 4 e assim por diante, ele simplesmente vai continuar adicionando. E você vai repetir esse processo. A segunda solução, a terceira solução, se for o caso, de uma equação de ordem 3, quarta, se for de ordem 4. Então, ele é um determinante de ordem n por n, onde o n é a ordem da equação. Tá? O que acontece, então? O critério de determinar se ele é independente linearmente ou não vem desse estudo desse determinante. Outra coisa que é importante, isso aí está ligado ao fato dessas equações serem soluções da equação diferencial, dessas funções serem soluções da equação diferencial. Se o Wronskiano for igual a zero em algum ponto qualquer do intervalo i, ele vai ter que ser igual a zero em todos os pontos do intervalo i. A gente vai mostrar isso. Mas primeiro, vamos provar que se eles são linearmente dependentes, então o Wronskiano dá zero. Bom, se y1 e y2 são linearmente dependentes, você tem uma combinação linear deles que dá zero. E esses coeficientes não são todos zeros. Em particular, se a gente derivar essa equação, a gente vai ter a mesma relação dando zero para as derivadas. Então, a combinação desses vetores daqui é igual a zero para qualquer ponto x0 que você colocar. Porque a independência linear de funções, lembrem, não depende do ponto. Então, se essa relação daqui dá zero, ela dá zero sempre. Bom, mas aí voltando lá em álgebra linear, se você tem dois vetores que são linearmente dependentes, o determinante da matriz formada por eles é zero. Então, nesse caso, acabou, não tem problema. E aí o determinante Wronskiano, no caso, vai ser igual a zero para qualquer ponto que você pegar. Independente de qual ponto seja. Tá? Então, se eles são LD, se as soluções são LD, Wronskiano dá zero. Reciprocamente, suponha que o Wronskiano seja igual a zero para algum ponto x0 qualquer, lá dentro do intervalo. Deixa eu colocar aqui. Bom, nesse caso, tá? Lembrando de novo de álgebra linear, o Wronskiano seria o determinante da matriz desse sistema daqui. E lembra lá desse sistema homogêneo. E lembrem que se o determinante da matriz de um sistema é nula e é um sistema homogêneo, significa que o sistema, na verdade, tem infinitas soluções. Em particular, existe uma solução não trivial do sistema. Bom, a solução não trivial, esse λ1 e λ2, a gente vai pegar agora a função que é definida como sendo λ1 mais a primeira solução, vezes a primeira solução, mais λ2 vezes a segunda solução. Pelo princípio da superposição, isso aqui é uma solução da equação diferencial original, essa equação daqui. Mas, se ele é uma solução da equação diferencial, no ponto x0 esse lado dá zero e nesse ponto desse lado dá zero também, porque lembre, o Wronskiano, desculpa,
Wronskiano ser igual a zero significa isso. Tá? Que isso aqui vai dar zero. Bom, e agora? Agora a gente só nota o seguinte. Observe que essa função vai satisfazer a solução desse PVI daí. Por quê? Se eu coloco x0 aqui, o que acontece? Eu tenho exatamente a primeira linha do sistema, que eu sei que dá zero, porque eu escolhi ele assim. Isso aqui dá zero. Mesma coisa com a derivada, porque é a segunda linha do sistema. Então, lambda 1 e lambda 2 foram escolhidos de maneira que isso aqui vai dar zero. Então, de fato, essas duas condições são satisfeitas. Então, ele é uma solução do PVI. Só que eu tenho um problema. Pelo aquele teorema que eu mencionei no começo, sim, há um tempinho atrás. Deixa eu botar ele aqui de volta. Aqui. Um PVI tem solução única, se essas condições são satisfeitas. E as condições desse resultado aqui são as mesmas. Só que o que acontece? A solução é única, só que y de x igual a zero também é solução desse PVI. Bom, se a solução é única, a única conclusão que a gente chega é que a minha função y é igual a zero. Ou seja, y1 e y2 são LD. Bom, então essa aí foi a demonstração desse resultado e como é que você verifica. É uma coisa que você pode usar esse resultado. Tá, esse resultado diz pra gente quando elas são LD. E como que eu sei que duas soluções são LI? E a gente vai ver isso agora, no nosso no próximo vídeo. Como que eu sei que duas soluções são LI? Uma y1t e uma y2t. Simples. O Wronskiano delas tem que ser sempre diferente de zero. É diferente de zero para todo x. Na verdade, a gente não precisa nem colocar para todo. Você só precisa mostrar que existe um. Por quê? Pelo resultado anterior, se ele dá zero em algum ponto, ele é zero em todos os pontos. Então, se a gente conseguir achar um ponto onde ele não dá zero, vou manter uma consistência aqui, deixa eu tirar o t e botar x. Mas se a gente conseguir encontrar um ponto onde ele não dá zero, então acabou. Eu consigo mostrar. Tire o lançamento. Então, esse vai ser o critério que a gente vai usar e vai ser o teste. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver umas coisas mais concretas. A gente vai estudar um caso particular de equação diferencial, que são as equações diferenciais de segunda ordem com coeficientes constantes. Esse daí vai ser o nosso próximo assunto, que é um assunto um pouco mais fácil de tratar. Então, a gente vai estudar esse tipo de equação daqui. Então, até a próxima.